um ano atípico para o produtor aqui do Mato Grosso. Muitos produtores nunca tinham passado por um estresse hídrico e altas temperaturas tão fortes como a desse ano, e isso acabou impactando diretamente no resultado, na produtividade das lavouras. Mas existem formas de minimizar o problema. Aqui comigo está o João Dantas. O João Dantas é pesquisador, consultor e está muito focado na questão dos solos, do cuidado com o solo. O que dá para dizer desse ano em relação à safra, João? E o que daria para a gente pensar em minimização aí de problema? Bom dia a todos. A questão do histórico nosso mostra que o que está acontecendo esse ano é algo muito adverso, né? Tem produtores que estão aqui há 30 anos e nunca viu algo igual. Realmente foi uma situação muito crítica, muita falta de água, temperaturas altas, mas a gente tem que estar preparado para a adversidade, né? Então, quando você tem um solo mais corrigido, né, um solo que você tem um manejo de calagem frequente, que você trabalha com palhada no sistema, por exemplo, milho com braquiária, rotação de culturas, né? E você tem um controle ali no sentido das suas doenças de solo, menos nematóide, a gente está vendo que esse produtor, nessa situação de extremo estresse hídrico muito alto, temperaturas extremas, o produtor tem se sobressaído. Então esse cara que investiu mais no solo, ele está se sobressaindo sobre outros produtores esse ano. Se a gente tivesse que quantificar a importância do solo nesse processo de produção, principalmente diante dessa condição de estresse, qual é a participação dele? É difícil a gente dar um número, mas eu falo que uns 50%, porque a planta, a água é tudo para a planta. E a água não vem da chuva, a água não vem do pivô, a água vem do solo. Quem armazena água para a planta é o solo. E aí o seu solo tendo mais matéria orgânica, vai armazenar mais água, tendo mais oxigênio, vai disponibilizar mais água, tendo mais oxigênio, vai ter mais vida no solo. Então o seu solo é quem fornece água para a planta. Então aquele produtor que tem um solo mais corrigido, mais cuidado, um solo com mais matéria orgânica, esse produtor está se sobressaindo nesse ano. Vamos então entender como é que começa esse processo, João. A partir de que momento o produtor tem que acionar o alerta dele, que ele precisa fazer ali aquela correção, aquela melhora do solo dele? Primeiro ponto, não dá para saber o que vai acontecer com o clima. A gente hoje não tem uma tecnologia no mundo que mostre o que vai acontecer ano que vem com certeza. Então, esse ano, o clima nos mostrou que ele pode ser adverso no Mato Grosso, e ele foi, tá? O que a gente tem que fazer? Se preparar para que isso vai acontecer novamente, não sei daqui quantos anos, talvez ano que vem, não sei, mas daqui 10, mas esse ano atípico vai voltar. E a gente tem que estar preparado para esse problema. Mas resolvendo essa compactação, vamos começar pelo primeiro ponto aí. O que ele pode fazer de imediato? Então, assim, primeiro ponto, diagnosticar, tá? Então, a gente chama de anamnese na medicina. Então, a gente tem que diagnosticar, fazer análise de compactação, análise de solo, né? Entender quais nematóides ele tem na área. Primeiro ponto é fazer esse levantamento de dados. A partir daí, começar a tomar de decisão. Tem compactação? Vamos fazer plano de cobertura, vamos fazer o milho com braquiária. Tem acidez? Vamos fazer calcário com mais frequência. Tá? Então, assim, primeiro ponto é partir do diagnóstico. Então, a gente saber o que é o fator limitante na área de cada um. Mexer na estrutura física do solo, o primeiro passo. Então, mexer na estrutura física, quando a gente fala em descompactar o solo, nem sempre é só o manejo mecânico, porque assim, o manejo mecânico é uma cirurgia. Se você tem, por exemplo, você tem uma pedra no rim, você vai fazer uma cirurgia. Só que se você continuar com seus hábitos ruins, você vai voltar a ter problema novamente. Não adianta eu subsolar meu solo e eu não mudar a forma que eu cuido dele. Então, é uma mudança de hábito. Solo bem corrigido, química, física e biologicamente, é estilo de vida. Então a gente tem que mudar os nossos hábitos no sentido do cuidado do solo. E quando você fala da introdução de gramíneas, de milho, enfim, por que isso é importante? O que ele muda na estrutura do solo? Então assim, o Mato Grosso ele é beneficiado pela segunda safra em praticamente 100% da área. Então, hoje a maioria da área é milho, né? Ainda a gente tem um volume muito grande de algodão. Aonde tem algodão, o produtor tem que rotacionar, né, com gramíneas. Por quê? Você tem diferentes, são plantas totalmente diferentes, né, de famílias diferentes, multiplicam doenças diferentes. E a gramínea ela tem como característica a estruturação do solo.
por ela ter raízes fasciculadas, ela tem uma capacidade muito grande de oxigenação no solo. Tá? Então as gramíneas ela tem como principal benefício a estruturação do solo. Então, só que assim, quando a gente planta somente milho também, não é o suficiente, porque o milho tem um problema muito grande aqui para nós, que é o excesso hídrico. Então ele não raiza tão bem. Então é importante estar associando uma braquiária, fazendo consórcio, né? Então esses fatores ajudam o produtor a ter um solo com melhor qualidade. O enraizamento em profundidade é importante? É importantíssimo, né? Porque quando a gente pega uma soja com raiz em profundidade, ela está buscando água em camadas mais profundas, né? Um solo de 1 metro aqui pode ter 180 milímetros d'água. Então, uma planta que está com raiz em profundidade, ela é mais tolerante ao estresse hídrico. Você falou da importância do produtor plantar com o solo com a saturação de água atingida. O que é isso? Na prática, como é que o produtor verifica isso? É que assim, para nós tem um conceito que muitos produtores acabam forçando muito o plantio aqui, muitas vezes sem o solo ter um volume de chuva suficiente. E acontece, nessa fase inicial, que nem para nós esse ano foi assim, o solo não tinha nem capacidade de campo. Então a dificuldade da planta absorver água num solo desse é muito difícil. A gente está vindo de 4 meses sem chuva. Quando você planta em setembro, a gente está vindo de 4 meses sem chuva. Se dá 100 milímetros numa área, essa água infiltra. Por quê? Está vindo numa época muito seca. Então se você não tem pluviometria acumulada, num ano desse que deu muito estresse hídrico, a planta sente demais. É como se você tivesse que encher uma caixa d'água antes do plantio, é isso? Encher até um certo ponto, só que a outra metade é a chuva quando ela já está estabelecida, e essa chuva não veio também, né? Então, o produtor muitas vezes respeitou também a umidade inicial, mas a outra parte, que era contando com o clima de outubro e novembro, não foi favorável também. Então tem duas situações: o cara que plantou no pó, que esse realmente vai produzir praticamente nada, e aquele cara que plantou com a umidade correta, mas o clima não ajudou também no sentido da fase inicial. E a água impacta diretamente na produtividade. Esse estresse térmico na fase inicial e hídrico, ele impacta muito, porque o principal fator que a planta vai desativar a parte de nodulação. Não tendo nódulo, não tem nitrogênio para a planta produzir. Então, muitas vezes, mesmo que a chuva volte à normalidade, da onde que essa planta vai tirar nitrogênio para atingir o potencial produtivo dela? Então, esse estresse hídrico e térmico, temperaturas excessivas na fase inicial, causam prejuízos muito grandes no metabolismo da planta, muitas vezes irreversíveis. É uma reação normal da planta diante de uma situação de estresse. A planta ela não está aqui para produzir 100 sacas por hectare, ela está aqui para perpetuar a espécie. Ela só vai produzir bem se ela estiver confortável no ambiente que ela está. Então, cabe a nós, até um certo momento, construir esse ambiente de produção favorável para ela, né? Mas também eu preciso do clima, né? 50% do meu sucesso depende do clima para atingir o alto potencial. O produtor esse ano que cuidou do solo, muitas vezes não vai colher 70 sacas por hectare, mas muitas vezes ele vai colher 40, enquanto às vezes uma pessoa que não cuidou do solo vai colher nada. Então assim, muitas vezes no ano de estresse hídrico é o limiar ali para você pelo menos ter o custo da sua lavoura, né, garantido, né? Você falou também da importância do magnésio. O magnésio ele é um elemento importantíssimo para o estresse fotooxidativo. Então, quando a planta tem temperaturas altas, estresse térmico, ali eu dei o exemplo do ácido ascórbico, o magnésio tem essa função de diminuir o estresse fotooxidativo na planta. E a principal forma de fornecer magnésio é calcário dolomítico, gente. Então, assim, faça a calagem. A calagem ela tem como benefício diminuir o alumínio, né, melhorar o pH, vai melhorar a fixação de nitrogênio, vai melhorar o enraizamento e profundidade e também diminuir a capacidade da planta sofrer estresse térmico. São prevenções que podem ser feitas em anos, que a gente obviamente não vai saber se vai ter esse estresse ou não, mas pelo menos é uma prevenção. Sim, a gente tem que estar preparado para a diversidade. Então a gente não sabe quando um ano desse vai voltar a acontecer, mas a gente tem que estar preparado para isso. Para a gente finalizar, um resumo do que está sendo esse ano. Um ano muito difícil, desafiador. Tá? Então assim, o Mato Grosso é um país, praticamente, é um estado do tamanho de um país, tem várias situações, mas eu posso dizer hoje que a safra 23-24 é uma das piores aí que o Mato Grosso já enfrentou. Tá aí então, dicas importantes do João Dantas, que fez parte do quadro de palestrantes aqui da Tecnofito Soja que acontece em Sorriso.